Então, pessoal, bom dia. Depois de todo esse sermão, vamos começar de fato a aula. A gente vai falar hoje sobre os movimentos. A gente vai começar o estudo dos movimentos. Tá? A gente tem uma ilustração aqui. E também não só o movimento, como a gente vai também abordar um pouco sobre as unidades de medida, conceito muito importante para a física, do ponto de vista mais teórico. Na prática, é importantíssimo a questão da notação das unidades, porque pode ser que, eventualmente, em algum momento, você precise usar a unidade, se você não souber a conversão correta, ou se você não souber como que está agrupadas as unidades num determinado exemplo, você pode marcar uma alternativa errada no Enem ou no vestibular, ou mesmo uma prova normal, como a gente faz durante as aulas, tá? Bom, a gente vai ver algumas definições, vocês podem ver aqui uma motivação que o livro traz, né? Primeiro, qual a definição de repouso e movimento? E segundo, o que significa referencial para a descrição de um movimento. Tá? São dois pontos, dois tópicos aqui que são importantes para a gente fixar. Talvez, a priori, não seja, digamos assim, tão útil, mas em todo o conteúdo da física, a definição, por exemplo, de referencial ela é muito importante, porque saber o que é um referencial, mesmo que depois a gente nem use a definição de referencial, mas saiba o que é para poder aplicar no exercício, é muito importante, tá? Bom, nesse capítulo, como vocês podem ver aqui, que a gente já está começando o capítulo 2 hoje, a gente vai aprender a descrever os movimentos utilizados, utilizando 4 conceitos: distância, tempo, velocidade e aceleração. Basicamente, nós vamos construir o estudo do movimento através dessas 4 grandezas. A distância, que nós vamos indicar pela letra S, tá? O tempo, que nós vamos indicar pela letra T, a velocidade, que nós vamos indicar pela letra V, e a aceleração, que a gente vai indicar pela letra S. Alguns livros colocam a velocidade com V maiúsculo e a distância com S maiúsculo ou minúsculo. Depende do livro, depende do autor do livro em si, tá? Deixa eu ver como que tá aparecendo aqui para vocês, pessoal. O tamanho tá bom, se tiver ruim, vocês avisem aí que eu dou uma ampliada, tá? Bom, é importante aprender tais conceitos, torná-los familiar e diferenciá-los um dos outros e saber como eles se relacionam. Consideraremos apenas a forma mais simples de movimento, ou seja, inicialmente nós vamos trabalhar somente com a trajetória em linha reta. Nós vamos chamar de movimento retilíneo. E aí vai aparecer algumas siglas, como por exemplo, MRU e MRUV, tá? MR sempre vai estar relacionado aqui nesse conteúdo como sendo movimento retilíneo. A letra U de uniforme e a letra V de variado, tá? Mas claro que conforme a gente for prosseguir no conteúdo, a gente vai abordar, tá? Bom, a física, ela se divide em alguns ramos. Como a gente viu na primeira aula, nossa primeira aula geral, a gente viu que a física se divide em mecânica, ondulatória, óptica, termodinâmica ou termologia, relativista, física moderna, física quântica. Então, a gente vê que a física tem vários temas. No primeiro ano, o foco é a física mecânica. Nós temos a mecânica clássica e temos a mecânica quântica, por exemplo. Mas no ensino médio, a clássica é a que a gente estuda. A física clássica, ela trata a física mecânica, né, clássica, trata do estudo do movimento. E esse estudo do movimento é subdividida em várias partes. Uma delas é a cinemática, que é o que a gente vai começar estudando agora. A física cinemática, como vocês podem ver aqui, ó. Nós temos a dinâmica e a estática ainda. A cinemática estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com o que causa os corpos, ou seja, a gente não leva em consideração as leis que causam o movimento, ou que não deixam o movimento acontecer. A física dinâmica, que é a segunda parte que a gente vai ver dessa mecânica, mais para frente, ela trata do quê? Estuda o movimento através das causas que fazem o movimento acontecer. E a estática é estudar o equilíbrio que ocorre nos movimentos, seja ele um movimento que vai de fato acontecer ou um movimento que está, tá, entre aspas, parado, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Qualquer dúvida, aperta na mãozinha aí que a gente vai
conversar. Então, a cinemática é a parte responsável pelo estudo do movimento dos corpos, sem se preocupar com a causa do movimento, tá? Só para deixar aqui anotado aqui, caso vocês queiram marcar aí também, marque no material de vocês. Em física, nós vamos dizer que um móvel é qualquer corpo que muda de posição no decorrer do tempo em relação a determinado referencial adotado. No entanto, quais grandezas físicas são importantes para analisar o movimento, né, o móvel? Então, a gente vai abordar quais? Essas aqui, ó. Cadê? Distância, tempo, velocidade e aceleração. Essas são as grandezas principais que a gente vai estar estudando e adotando. Uma coisa que é muito importante e que muitas vezes a gente não leva em consideração é que existe um sistema internacional de medidas, tá? Esse sistema ele foi adotado porque, digamos, cada país ou cada região, até mesmo dentro de um país, as regiões adotavam unidades diferentes para medidas em determinados pontos. Hoje, nós sabemos que nós temos já como padrão que o comprimento, ou a distância, ou a altura, ou a largura, enfim, algo que mede o deslocamento, por exemplo, é utilizada a unidade metro, cujo símbolo é a letra M. Só que uma coisa que é interessante, né, e que muitas vezes é chata. Vocês vão encontrar na física a letra M utilizada como variável, tá? Como variável, não como unidade, para massa. A massa que, por sua vez, como vocês podem ver aqui, ó, a massa, a unidade, o símbolo da unidade é o quilograma. Por exemplo, 50 quilogramas. Então, só um detalhe que é importante aqui. Não confundir a letra M da massa, que é uma variável, com a letra M da simbologia do metro, tá? É importante a gente não confundir essas coisas porque são unidades diferentes. Além disso, a gente usa a letra M também, por exemplo, para o mililitro, né? O mililitro, né? Ou milímetro. Milímetro, que é o mm, o milissegundo e entre outras grandezas que levam a letra M como padrão aqui. Essa letra M que eu estou mostrando aqui para vocês, na frente da unidade, ela é um prefixo que depois a gente vai estar estudando as conversões, tá? Nós temos a unidade padrão para massa, como sendo o quilograma, não é o quilo, tá, gente? Quilo é só a letra K, que é o quilo, G é grama, então é quilograma o correto, mas popularmente nós usamos simplesmente a palavra quilo. Quando você vai pesar um objeto, você fala quilo ao invés de quilograma. Fisicamente é errado, mas no dia a dia não tem problema, tá? Porém, na física é errado. Na ciência, de um modo geral, é errado. Nós temos para o tempo o segundo como padrão, então o padrão não é hora e não é minuto, tá? Nem dia, nem ano, nem mês, nem trimestre, nem bimestre, semestre, século, enfim. O padrão é segundo. Para a intensidade da corrente elétrica, coisa que nós vamos estudar no terceiro ano do ensino médio, nós vamos ter aqui o ampere. Esses três a gente vai estudar esse ano aqui. A intensidade da corrente elétrica nós vamos estudar no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio. Temperatura a gente vai estar abordando no segundo ano do ensino médio, tá? Mas aí já adiantando para vocês, é Kelvin. Não significa dizer que não possa eventualmente cair em algum exercício algo relacionado à corrente elétrica e à temperatura, tá? Só tem o foco vai ser no terceiro ano e aqui no segundo, mas não significa que não vai cair. Claro que não vai cair com a intenção de resolver com esse conceito, mas talvez possa ter alguma coisa no meio. A quantidade de matéria, que é o mol, a gente também vai abordar isso aqui em física, tá? No segundo ano do ensino médio, mas na química eu acho que vocês já devem ver em algum momento aí, eu já vi no ensino fundamental. A intensidade luminosa, que é a candela, e essa aqui, por incrível que pareça, eu já dou aula há 11 anos, deixa eu ver, 11 anos? Há uns 10 anos, vai fazer uns 11 anos que eu dou aula, eu nunca vi isso aqui no ensino médio, tá? A intensidade da luz, a gente não trabalha. Bom, é norma oficialmente estabelecida que todas as unidades fundamentais ou derivadas, quando escrita por extensos, deve ser utilizada a letra minúscula quando ela é uma homenagem a um nome pessoal. Por exemplo, para a unidade de força, que a gente vai estar estudando depois, a gente tem a unidade de força, por exemplo,
50 newtons. Newtons, a unidade aparece com letra maiúscula, mas o nome da unidade usa-se letra minúscula, Newton, justamente para não confundir, tá? Com uma grandeza, com o nome pessoal, tá bom? Assim, por exemplo, devemos escrever metro, ampere, newton, coulomb, quilômetro, pascal e etc. em letra minúscula. A exceção é a unidade de temperatura da escala Celsius, que se escreve com letra maiúscula e o símbolo também. Deixa eu ver o que mais. E com exceção também das situações em que a frase é iniciada pelo nome da unidade, que aí já é regra da língua portuguesa, né? Por exemplo, você vai começar uma frase, por exemplo, Kelvin é uma unidade de temperatura. Então você tem que começar com a letra K maiúscula, não minúscula, porque é obrigatório esse uso, tá? Vocês vão observar aqui, ó, que todas as unidades estão com letra minúscula com o nome, tá? Mesmo quando você tem a unidade aqui, ó, com a letra maiúscula. No caso do ampere, do Kelvin, são homenagem a físicos, tá? A cientistas que têm alguma coisa ligada com o descobrimento ou com, digamos assim, o ampliamento do conceito dessa grandeza, tá? Então, só para deixar isso claro para vocês. Por isso que vocês vão ver unidades com letra maiúscula e unidades com letra minúscula, mas os nomes delas sempre serão levados em consideração com letra minúscula. Aqui embaixo, a gente vai ter algo mais interessante voltado a isso. Ó. Usualmente, os símbolos são grafados com letras minúsculas, exceto quando se trata do nome da pessoa. Agora estamos falando do símbolo e não como escreve o nome da grandeza, tá? Nesse caso, embora por extenso se use a inicial minúscula, o símbolo é com letra maiúscula. Assim temos o ampere com a letra maiúscula A para o símbolo de Newton é com a letra N maiúscula, de watts com a letra W maiúscula, Pascal com letra maiúscula e entre outras que vão aparecer quando a gente for estudando. Aqui é só para a gente ter uma ideia das unidades que existem e como aplicá-las. Caso a unidade seja composta, ou seja, mais de um símbolo, os símbolos devem ser colocados um em seguida do outro, separados ou não por um ponto. Em geral, nós não usamos o ponto para separar, mas isso não significa que não possa, tá? Por exemplo, quilowatt-hora, que é uma unidade que a Energisa usa para quantificar o quanto de energia você consumiu, para poder, então, cobrar isso de você, na sua casa. Ela pode ser escrita tanto como quilowatts-hora, K é o quilo, W é o watts, e o H é hora. Ou simplesmente utilizar quilowatts, que é uma única unidade, com vezes horas aí, com esse ponto de multiplicação, que significa que está multiplicando. Nós temos aqui o Newton metro, que é Newton com o metro junto, que pode ser utilizado aí com a letra NM, ou com um ponto separando os dois. Não se deve misturar unidades por extenso com símbolos. Assim, é errado escrever quilômetro por hora ou km hora, tá? O quilômetro por H, que seria hora, ou km por hora. O certo é quilômetro por hora ou quilômetro por hora em símbolo, tá? Ou você usa por extenso ou você utiliza a simbologia. Não deve se pregar dessa maneira. Em matemática, a gente tem representações fracionárias, como, por exemplo, eu posso escrever 1 sobre 2 assim, e eu posso escrever 1 sobre 2 assim, tá? E também posso escrever, sem problema nenhum, 1 sobre 2 assim, ó, com o expoente negativo. Então, por exemplo, o comum é nós escrevermos a unidade dessa maneira, né? Newton metro quadrado por quilo ao quadrado, tá? Mas essa representação não significa dizer que eu não posso escrever utilizando simbologia matemática, como, por exemplo, dessa maneira aqui, ou ainda dessa maneira. O usual, o mais comum, é essa daqui, tá? Então, vocês vão me ver, o professor, sempre usando essa aqui, mas nada impede de usar essa aqui. Bem como pode acontecer, eventualmente, de aparecer assim, ó, com o expoente negativo, indicando que esse cara estaria na parte inferior de uma fração, tá? O plural das unidades é obtido simplesmente pelo acréscimo da letra S, mesmo que isso contraria regras gramaticais. Assim, escreve-se metros, amperes, pascals, decibéis, mesmo que deveria ser pascais
em português, tá? Mas, como é algo da exceção física, a gente utiliza só a letra S. São exceções a essas regras as unidades que já terminam em S, que aí não faria sentido, como, por exemplo, Siemens, ou terminam em X, o Lux, ou terminam em Z, que é o Hertz, que a gente vai, se eu não me engano, essas aqui não, se eu não me engano não, né? Elas não precisam ser levadas para o plural. Por exemplo, a gente vai estudar a ondulatória e a frequência, tem unidades como Hertz, não vai ser colocada no plural. O plural dela é ela mesma, então ela é invariante conforme a quantidade de pessoas. Né? Se tiver, por exemplo, 2 Hz ou 1 Hz, a unidade permanece igual. Bom, se as unidades são palavras compostas, cujos elementos são independentes, ambos são flexionados. Quilowatts, hora. Newtons, metros. Porém, o mesmo ocorre quando as palavras compostas não são ligadas por hífen. Metros quadrados, milhas marítimas, etc. O denominador de unidades compostas de divisão não recebe a letra S. Por exemplo, quando a gente tem quilômetros por hora, a gente não fala quilômetros por horas, tá? Porque geralmente a gente mede em 1 hora, né? Newton por metro quadrado e assim por diante. Toda vez que tiver a divisão ou por, não precisa colocar no plural a segunda parte. Também não recebem a letra S quando, em palavras compostas, são elementos complementares de nomes de unidades e ligados a isto por hífen ou preposição. Anos-luz, quilogramas-força, elétron-volts, unidades de massa atômica. Essa partezinha aqui, gente, de rosinha que está aparecendo aqui, das conexões do Sistema Internacional de Unidades, nada mais é do que um texto que vai ser complementado durante todo o ensino médio, tá? Porque em todo o conteúdo da física, vocês vão ser apresentados em unidades novas e o formato de como se descreve elas, tá? Então, toda vez que a gente começar um conteúdo, vocês vão observar que eu vou estar falando da unidade, da fórmula, da unidade, das leis que, né, aparecem nesse conteúdo, e assim, sempre tentem fazer as anotações de vocês, tá? Para poder ter ali, com maior facilidade, o esboço do que a gente está estudando, tá? Agora vamos para as grandezas fundamentais, aquelas que a gente vai estar abordando logo de cara. Quais são as grandezas fundamentais? Primeiro, o tempo. Depois, nós vamos ver aqui mais embaixo. Deixa eu devagarzinho cair o espaço, que também a gente poderia chamar de distância ou deslocamento, mas aí a gente tem que ter alguns cuidados, então vamos chamar de espaço, que seria o nosso S, que depois a gente vai estar estudando. E deixa eu ver aqui, tá, não vai aparecer mais nenhum. Então, as próximas unidades, para a nossa aula de hoje, a gente vai resumir aqui em espaço e tempo, tá? Bom, vocês querem fazer um intervalo agora ou vocês querem que eu termine e aí vocês fazem um intervalo? O que vocês acham? Por mim, a gente leva direto, eu termino mais cedo e vocês pegam o intervalo. Mas aí, se vocês não concordarem... A gente pode fazer como você achar melhor, Kevin. Tá? Então, eu vou levar direto, a gente vai terminar aqui, e aí eu deixo o intervalo para vocês aí até o próximo horário, e passo, enquanto que vocês ficam aí no intervalo, eu faço a atividade, o trabalho lá para vocês. Termino de digitar, que eu já comecei a digitar, mas eu não terminei ele não. Estava atrás do símbolo do Delta, eu não estou achando também, mas eu copiei e colado da internet. Vamos lá, gente, então a gente vai começar aqui pela unidade do tempo. Bom, a unidade do tempo, essa parte inicial aqui é só para indicar para vocês sobre uma parte introdutória, para vocês leiam, tá? Mas aqui a gente vai usar o seguinte, ó, a unidade do tempo, ela vai ser usada como referência no mundo todo, e o padrão para ela se utilizar no tempo é o segundo, e a gente vai utilizar a letra S como sendo a unidade para ela, tá? Apenas para a comparação, o intervalo de 1 segundo corresponde aproximadamente ao intervalo de tempo entre 2 batidas consecutivas do coração. Mas é só como referência. Se você estiver agitado, isso não vai funcionar. Ou então, se você estiver muito, mas muito calmo, também não vai ser 1 segundo. Existe um método que eu acho que hoje em dia é utilizado, que é utilizando a velocidade da luz, tá? Por segundo. Na tabela a seguir, representamos algumas unidades de tempo comumente utilizadas no nosso cotidiano. Nós temos aqui 1 segundo,
que é o padrão. Depois nós temos 1 minuto, que é equivalente a 60 segundos. Ou seja, para você fazer essa conversão, você vai multiplicar por 60. E se você quiser voltar, você divide por 60, tá? Vou colocar... Deixa eu fazer certo, porque matematicamente isso aqui está errado. Peraí. Se eu colocar 60 dividido por 1, vai dar 60, né? Então, divide por 60. Para transformar 1 hora em minutos, 1 hora é 60 minutos, então eu teria que multiplicar novamente por 60, tá? E aqui eu teria que dividir novamente por 60. Aqui um detalhe importante, tá? Se eu quiser fazer de minutos, de segundos para a hora diretamente, eu multiplico por 3.600, tá? E isso vale também para voltar. Eu também posso dividir aqui por 3.600, que também dá certo. Lembrando que um dia tem 24 horas, então se você quiser transformar em minutos, você vai multiplicar por 60, e por segundo, 3.600. E um ano tem 365 dias. Lembrando que um mês tem 30 dias, tá? Claro que a maioria uma grande parte dos meses tem 31, tem um que tem 28, e a cada 4 anos ele tem 29 dias, tá? Mas quando você está fazendo questões de Enem, de vestibular, de concursos, quando você estiver fazendo provas, em geral, o mês ele vai ser considerado com 30 dias, que seria a média, tá? A média do ano. Então, 30 dias é um mês. Nós temos também que 2 meses, que é um bimestre, tem 60 dias ou 2 meses. Um trimestre tem 3 meses, e a gente pode estar utilizando isso. Um século tem 100 anos, e dependendo da questão, da situação da questão, a gente pode ter que estar utilizando conversões aí. Lembrando, dependendo dos valores, se você estiver trabalhando, por exemplo, com horas, o valor, se você tiver que converter para segundos, vai ficar absurdamente grande, mas é a vida, tá? A gente vai ter que se contentar. Aqui tem alguns exemplos importantes que vocês podem... Não precisam decorar, na verdade, isso aqui, mas ajuda se você souber de cabeça, tá? Lembrando, 1 hora tem 3.600 segundos, um dia vai ter 24 horas, ou 1.440 minutos, ou 86.400 segundos. Um ano tem 365 dias, tem isso aqui de hora, tem isso aqui de minuto e tem isso aqui de segundos, tá? Novamente, não precisa decorar. Se você souber de cabeça, é muito bom, te ajuda, mas não precisa. É só você fazer uma regra de 3 ou simplesmente fazer multiplicação ou divisão por 60, que você vai encontrar os valores de hora, minutos e segundos. Dá trabalho? Dá, porque como vocês podem ver aqui tem 31 milhões. Não é muito legal de se fazer, mas dá para fazer sem problema nenhum, fazendo cálculo manual. Chato, mas dá. Bom, essa tabela que tem aqui apresenta ordem de grandeza do intervalo de tempo estimado ou aproximado. O que é ordem de grandeza? Como a gente viu na aula de ordem de grandeza, é a potência de base 10 que representaria a notação científica, e a gente tem que tomar o cuidado. Se for 3,6, a mantiça, a gente coloca 1 no expoente, caso não seja, a gente deixa o valor normal. Tempo decorrido desde o início da vida terrestre, de acordo com a tabela, 10 elevado a 17 segundos, tá? Muito grande esse número, tá? Aí vamos ver aqui um mais comum aqui, ó. Tempo de vida de um homem, ó, 10 elevado a 9. Isso aqui seria 10 elevado a 9, tempo de vida de um homem? Tá, desculpa. Agora eu buguei o cérebro, mas esse aqui é em segundos, tá, gente? Então faz sentido, né? Porque eu tava no meu cérebro aqui, eu pensei assim, em anos, né? Mas 10 elevado a 9, tipo assim, muitos anos. Mas isso aqui é em segundos. É só observar aqui entre parênteses, ó, em segundos. Nós temos aqui várias outras grandezas que não são tão interessantes para a gente, mas que isso aqui é só uma comparação para vocês verem na ordem de grandeza, em segundos também, o quanto que, por exemplo, o tempo para uma molécula de ar girar em torno de si mesma. É um tempo muito curto, em segundos. Bom, fazer estimativa de valores muito grandes ou pequenos, além do limite de percepção humana, é muito difícil para qualquer pessoa, né? Como, por exemplo, eu buguei o cérebro aqui, quando eu pensei 10 elevado a 9 o tempo de vida de um homem, né? Porque aí já bugou meu cérebro, porque quando a gente mede o tempo de vida de uma pessoa, a gente mede em anos, né? Mas aqui está tratando em segundos. Então, só ter esse cuidado aí.
Compreender o significado físico das medidas representadas por tais valores é muito pior. Por exemplo, quando dizemos que a idade presumível do Sol como estrela é de 10 elevado a 18 segundos, ou que o elétron gasta 10 elevado a menos 15 segundos para completar uma volta em torno do núcleo, podemos constatar o quanto essas medidas estão afastadas da nossa percepção, porque a gente está acostumado com o quê? Segundos, segundos comuns, metros, horas, minutos, dias, anos, séculos, mas quando você tem valores muito altos, principalmente usando potência de base 10, isso foge da nossa percepção comum, tá? Então, à medida que formos trabalhando com as medidas, muito grandes ou pequenas, iremos ampliando nossa capacidade de percepção. Segunda grandeza que nós vamos estudar é a grandeza do espaço ou distância. Ela também é muito importante na física, principalmente na mecânica, que é o que a gente está estudando no primeiro ano do ensino médio. E uma das primeiras unidades de medida que nós utilizamos para o comprimento é o metro, tá? Essa é a principal. Mas já utilizou, por exemplo, uma vara como padrão. Só que qual que era o problema da vara como padrão? Essa vara geralmente era de metal, tá? E aí o que acontecia? Ou de madeira, né? Mas quando era de metal, ela dilatava por conta do calor. Se o tempo estivesse muito quente, essa vara aumentava de tamanho. E quando esfriava, ela diminuía. E aí aquele padrão ficava meio que variável, tá? Hoje em dia é utilizado o metro como padrão. E aí o metro, se eu não me engano, hoje é o tempo que a distância que a luz leva para percorrer um intervalo de tempo, tipo assim, mínimo, tá? Eu nem lembro qual que é. Eu tenho aqui salvo, mas deixa eu ver se eu consigo achar. Se bem que não vai fazer tanta diferença, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu ainda tiver. Ah, mas eu não vou ter salvo no computador, só vou ter salvo lá no Dropbox. Depois eu mando para vocês um print, tá, de um PDF que eu fiz quando eu dava aula de física radioativa. Bom, pulando essa parte aqui, mas só explicando para vocês, já teve o pé como padrão, já teve a polegada. Em alguns países usavam o pé da rainha, por exemplo, e em outros lugares usa-se a polegada. Hoje em dia, naquelas maçonarias mais rudimentares, que utilizam ainda muita coisa manual, utiliza-se a polegada ainda como padrão para calcular lá, tá? Isso aí, ó. Obrigado aí, Wallace. Ó. O metro é a unidade de medida que se define como o comprimento da trajetória percorrida no vácuo pela luz durante o intervalo de tempo correspondente a essa fração aqui. Isso aqui é muito pequeno, tá? E é esse aqui mesmo, tá, Wallace? O intervalo de tempo é muito pequeno. É imperceptível para o ser humano, por exemplo. Aqui embaixo, nós vamos ter uma tabela com as principais conversões de unidade de medida. O metro, o centímetro, que é representado pelo cm, milímetro e o quilômetro. Tá? Temos aqui também texto e anotação científica. Na nossa aula da quarta-feira, eu vou mostrar algumas tabelas para vocês, que são dos prefixos, que é justamente por que nós temos o quilômetro, por que nós temos os centímetros, e além disso, por que nós temos o quilograma, o centigrama, por que nós temos o quilonewton de força, por que nós temos a mesma unidades diferentes usando a mesma simbologia. Aí eu vou explicar na aula de quarta-feira para vocês, tá? Aqui embaixo, nós temos já um prefixo mais usados, como, por exemplo, o giga, que a gente usa no dia a dia de forma errada. A gente diz, o meu computador eu tenho um HD no meu computador de 500 gigas. Mas isso está errado, tá? Tem que ser 500 gigabytes. Claro, no dia a dia, não importa se você vai falar gigabytes ou se você vai falar giga, porque o que importa é que a pessoa entenda. Mas na escrita, é importante que você coloque o prefixo, que é essa letra aí, giga, mega, quilo, mili, micro, nano, que são esses aqui, acompanhado da unidade, porque isso aqui não é a unidade, isso aqui é só o prefixo, tá? Ele dá até alguns exemplos aqui, ó. 1,2 gigahertz, tá? Esse giga, ele é 10 a nona, ó, em notação científica. 900 megawatts, ou seja, o mega, 1 milhão, ou 10 elevado a 6, ó. 429 quilômetros. O K é um prefixo aqui que vale 1000, ou 10 ao cubo.
1 milissegundo, tá? 10 a menos 3. 10 micrômetros, ou seja, micro 10 a menos 6. Isso aqui a gente vai, durante as aulas, aprendendo de um por um, porque não é em todo lugar, em todo conteúdo que a gente utiliza. Pode ser utilizado em todo conteúdo, mas não é em todo que a gente utiliza essas notações aqui, tá? Tem outra tabela aqui associada às distâncias, tá? Como nós temos aqui 10 a 25 como sendo a distância do objeto mais distante já fotografado na galáxia. A distância da estrela mais próxima, a distância da Terra para o Sol, a distância da Terra para a Lua, o raio da Terra, o quilômetro e assim por diante, tá? Que, claro, vocês não vão decorar isso aqui. Se decorasse, seria útil, assim, talvez uma vez na vida de vocês, mas não é interessante decorar. Mas a termos de saber que existe, é bem interessante, tá? Até porque eu não sei nenhuma dessas medidas aqui, a não ser o quilômetro, né? O quilômetro, por exemplo, eu sei. O metro, eu sei, né? Que é 10 a menos, que é 10 a 0. Esses dois eu sei. Esses outros aqui não tem tanta importância de decorar. Agora vamos para os exercícios da aula de hoje. Nós temos 4 questões para a gente estar resolvendo agora, tá? Eu vou estar resolvendo aqui com vocês. Página 61 do nosso material. E a primeira questão, ela fala o seguinte, ó. Ricardo foi ao supermercado comprar alguns itens para sua mãe. Ela escreveu uma lista de compras e pediu uma atenção especial para a parte de açougue e materiais de limpeza. Ao chegar ao supermercado, Ricardo ficou todo confuso. Sua mãe havia colocado a quantidade de carne em quilogramas e a tabela de preço trazia informações em grama. Ela pediu 2,5 de patinho e 2 quilos de pernil. Para ajudar Ricardo com essa lista, transforme essas medidas para gramas, tá? Gente, aqui é um detalhe importante, deixa eu até digitar, que é o seguinte, quando você tem 2 quilos de carne e você quer transformar isso em grama, você vai pegar esses 2 e multiplicar por 1.000, tá? E nesse caso vai dar 2.500 gramas. No caso do pernil, mesmo problema. Tem 2 quilos de pernil. Então você vai pegar esses 2 e multiplicar por 1.000, que vai dar o resultado então em gramas, tá? 2.000 gramas. Claro que na prática você não precisa fazer da forma como eu estou fazendo. Como assim, professor? Vocês não precisam multiplicar. Vocês podem somente colocar o resultado, tá? Alguma dúvida? Não. Tá? Então não precisa multiplicar. Eu só estou colocando multiplicação aí para mostrar passo a passo. Podem copiar, tá, gente? Bom, agora vamos para a questão 2. O teste físico de um concurso para a polícia militar exige que o candidato percorra uma distância de 2.500 metros em 12 minutos. Com o objetivo de comparar seu desempenho com outras situações, um candidato resolveu transformar as unidades de medida de metros e minutos, respectivamente, para quilômetros e hora. Qual foi o resultado obtido por ele, tá? Bom, o do metro ele é bem tranquilo, né? Se vocês devem lembrar. O do metro é só você fazer o quê? 2.500 metros transformado em quilômetros, é só você dividir por 1.000. Então vai dar 2.500 quilômetros, mas os zeros não precisam, então ficam só 2.000
metros em quilômetros, 2.500 metros em quilômetros. Ah, estou falando errado. 2.500 metros em quilômetros, basta você dividir por 1.000, ou seja, 2,5, 2,5 quilômetros, que a gente pode ler assim, ou 2,5 quilômetros. Para transformar agora em horas, tá? Aí você pode fazer de duas maneiras. Um jeito de você fazer, que era como eu fazia quando eu era mais novo, eu fazia assim, por exemplo, 1 hora é 60 minutos. Então, quantas horas vai ser 12 minutos? Aí eu pegava e multiplicava o cruzado. 60x é igual a 12. Então eu passo o 60 dividindo. Então 12 dividido por 60, tá? Dá para simplificar por 6 em cima e embaixo. Na verdade dá para simplificar por 12, tá? Mas eu vou fazer primeiro por 6, ó. Vai dar 2 sobre 10. E aí dividindo por 2 em cima e embaixo, o resultado vai dar... Eu nem preciso dividir aqui, é melhor nem dividir, tá? Gente, quando você fizer uma divisão assim e apareceu 10 embaixo, basta você fazer isso aqui, ó. 2 dividido para 10, 0,2. Basta passar uma vírgula no dígito. Ou seja, nesse caso, aí eu vou vir aqui, escrevo do lado, 12 minutos em hora vai ser 0,2 horas. Que talvez não faça tanto sentido, tá? Pra gente. Se você chegar para uma pessoa e dizer 0,2 horas, ela não vai entender. Talvez ela pode até acabar achando que é 20 minutos, tá? Mas não é porque, lembre-se, horas, a escala de conversão é 60 e não é 100, igual, por exemplo, acontece com centímetros, tá? Só um exemplo. Então, a escala de conversão não é 100, é 60. Então, buga o cérebro da pessoa. Podem copiar, tá, gente? Bom, vamos para a questão 3. Consulte tabela conexões, sistemas de medida e liste quais são as 7 unidades de base desse sistema. Então, teoricamente, a gente volta aqui em cima, só para a gente dar uma olhada em quais são as unidades da tabela base. Ó. Quais são? Comprimento, massa, tempo e tal, ou seja, metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin e mol e candela, tá? Então, essas são as unidades aí, tá bom? Então você teria que voltar lá, dar uma olhada para saber todas que estão lá, tá? Então vamos lá. Como ele está pedindo unidade, não é para dizer que é distância, é massa, não. É para dizer a unidade. Então é o metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol, candela. Deixa eu ver se já tem certo aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então deixa eu colocar um E aqui. Mol e Candela, tá? São essas aqui. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Essas são as 7, tá? Vocês podem copiar. Metro, quilograma, segundo, ampere, mol e candela. Enquanto vocês copiam aí, eu vou aproveitar para fazer chamada, senão eu acabo esquecendo. Bruno, Caio, Carlos, Presente. Fábio, Gabriel de Souza, Gabriel Renato. Reinaldo, tô aqui. Ou foi mal, Reinaldo, desculpa. Giovana, Presente. Isaac, Presente. Isabela, João Rafael, Presente. Liliana, Presente. Lorena, Presente. Luiz Henrique, Marco Aurélio, Presente. Maria Eduarda, Paulo Henrique, Rodrigo, Presente. Sofia, Presente. Thales, Vitor, Presente. Wallace. Presente. E vamos encerrar nossa aula, né? Vamos fazer aqui a última questão que falta, que são 4. A questão 4 diz assim, ó. A tabela a seguir apresenta informações sobre tamanhos e distâncias, tá? A gente pode ver aqui comprimento e a distância associada. E com base nessas informações, responda. Letra A. Quantas vezes a distância da Terra ao Sol é maior do que a espessura de um papel? Para fazer esse tipo de questão, a gente vai pegar o seguinte, ó. A distância da Terra ao Sol, que é 10 elevado a 11. E aí nós vamos dividir pela espessura do papel, que nesse caso, 10 a menos 4. Ó. E aí a gente aprendeu que divisão de potências de mesma base, a gente faz o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Só que tomem cuidado que embaixo do negativo, então põe um entre parênteses. No final das contas, você vai ter que somar ó, 11 mais 4, ou seja, 10 elevado a 15 vezes a mais, tá? Esse é o valor aí associado a essa questão, tá? Então, deixa eu ver aqui. O Paulo Henrique está tentando entrar agora, mano. Letra B. Qual é em quilômetros a distância da Terra à Lua e a espessura de sabão? Então, aqui nós temos em metros, tá? Então, vamos fazer assim, ó. 10 elevado a 11. Isso aqui está em metros, tá? Não, 10 elevado a 8 na distância da Terra à Lua. Então, deixa eu apagar aqui.
10 elevado a 8, a distância da Terra à Lua, tá? Como eu quero transformar isso aqui em quilômetros, eu tenho que lembrar que quilômetros, ó, quilômetros é 3, que é 10 elevado a 3, que é 1000. Ou seja, isso é 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 5. No caso aqui é 1000. Então é 1000 vezes 10 elevado a 15. Ou seja, isso aqui é 10 elevado a 15 quilômetros. Porque esse 1000 que eu estou tirando aqui é que está em quilômetros. Mas deixa eu fazer bonitinho aqui, senão vou bugar o cérebro de vocês, tá? Fazer assim, ó. 10 elevado a 8 metros é a mesma coisa que 10 elevado a 5 quilômetros, tá? A letra K que vocês estão vendo aqui, ó, representa 1000, que é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então você tirou 3 aqui, ó. Você subtraiu 3 aqui para poder transformar ele aqui em quilômetros. A mesma coisa vai ocorrer com o 10 elevado a menos 4, ó, que é a folha de papel. Melhor, 10 elevado a menos 7, que é a bolha de sabão. Então, 10 elevado a menos 7 metros, isso vai ser igual a 10 elevado a menos 10 quilômetros. Por quê? Professor, não é para ser 10 a menos 4? Não, porque a gente está tirando, tá? Ó, a gente está tirando 3, ó. Menos 7, menos 3, menos 10, tá? Por isso que foi acrescentado aqui, ó. Menos 10, porque você subtraiu os valores, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não, bem de boa. Então, tranquilo. Com isso aqui a gente vai encerrar nossa aula. Peço que vocês não esqueçam de fazer os trabalhos e atividades que tiverem lá na plataforma, tá bom? Vou estar mandando já um trabalhinho para vocês. Aproveitem esse tempo para aproveitar o intervalo que a gente não teve e o que estiver aí, façam de atividades, façam de exercícios, vão estudando e eu vou mandar também o tema do nosso simulado lá no grupo do WhatsApp, tá? Então anotem o tema do simulado, que o nosso simulado de física vai ser semana que vem, dia 8, se eu não me engano, tá? Vocês vão ter um simulado essa semana, mas é da plataforma, da Rede Pitágoras, e depois vocês vão ter o nosso simulado. Então, no mais, pessoal, qualquer coisa, manda mensagem e até quarta-feira.